Bem, pessoal, agora vamos falar sobre as proibições. É expressamente proibido ao empregado permanecer em setores estranhos àqueles afetos à sua área de atuação. Então, por exemplo, a pessoa trabalha na padaria e vive dentro do açougue. Uma coisa é você ir até lá para poder dar um aviso, para poder solicitar algum insumo, algum material emprestado, para se comunicar brevemente. Mas os setores da empresa não são locais para reuniões, para conversas, para ficar passeando, para ficar passando o tempo. Então, o colaborador não deve passar o tempo, né, não deve permanecer em setores diferentes daquele que ele trabalha. Também é proibido ingressar na empresa por vias não determinadas, salvo ordem expressa. O que é que significa isso? Eu tenho uma porta de acesso dos colaboradores. Lógico que muitas vezes, por questões estruturais, a empresa não tem uma porta separada do acesso dos clientes que seja exclusiva para os funcionários. Mas também eu não posso estar entrando na empresa por atalhos que não são permitidos. Então, por exemplo, eu tenho uma porta nos fundos que é apenas para a entrada de material. E aí o colaborador vê aberto, está no caminho dele, e aí ele vai e entra para não ter que dar a volta para entrar pela entrada da loja. Isso é proibido. Deve-se entrar na loja apenas pelo caminho normal. Por que isso? Existem várias razões, mas a mais simples é controle. Porque se você entra por uma porta determinada, que já é prevista, fica mais fácil de saber o horário que saiu, o horário que entrou, se entrou com algum pertence, ou se, então se saiu com algum pertence. Então é muito importante entender que isso ajuda muito no controle, até para evitar mal entendido. Ah, entrou com uma sacola, ou então saiu com uma sacola. Se você está entrando pelo local correto, fica mais fácil de evitar mal entendido desse tipo. Também é proibido ocupar-se de qualquer atividade que possa prejudicar os interesses do serviço, bem como a utilização de máquinas, computadores, telefones, etc., disponíveis no ambiente de trabalho para uso pessoal sem autorização superior. Então você não pode simplesmente pegar um computador e ir lá acessar o e-mail, acessar uma rede social, isso é totalmente proibido. Mesmo que seja, eu estou olhando aqui um site de uma empresa de compras que eu fiz um pedido, quero ver alguma coisa, não pode. Não é permitido, a não ser que tenha uma autorização do superior, não é permitido utilizar equipamento da empresa para fins pessoais. Também é proibido promover algazarra, ou seja, barulho, bagunça, brincadeiras e promover ou aderir a discussões com discursos políticos, religiosos, etc. Dirigir insultos, usar palavras ou gestos impróprios à moralidade e respeito, promover atropelos e correrias nas ocasiões de marcação do ponto. Então, eu estou atrasado, então eu vou correr para poder assinar o ponto, eu vou passar na frente do colega, não pode. Fazer gritaria, ficar num clima de muita bagunça, de muita confusão, mas também um ponto muito importante é evitar discursos políticos, religiosos, por exemplo, discutir sobre futebol, porque muitas vezes pode começar de uma maneira amistosa, de uma maneira tranquila, falando sobre esse assunto, e alguém pode se doer, pode criar todo um problema por conta de uma questão de opinião, uma questão que é delicada. Então, lógico, você não pode, não é proibido falar sobre esporte, sobre religião, sobre política, mas sempre é bom ter moderação e evitar comentários mais pesados, brincadeiras, mesmo que você esteja fazendo uma brincadeira com um colega que você conheça. Eu sempre falo que no ambiente profissional eu não posso me afastar de alguém como no ambiente pessoal,
No ambiente pessoal, aquele teu colega chato, que enche o saco, que fala muita besteira, você pode se afastar dele. Mas aquele colega, mas no ambiente de trabalho, esse colega que fala besteira, que te enche a paciência, muitas vezes você não pode se afastar, porque você convive naquele local com ele. Também é proibido fumar dentro da área da empresa. É proibido receber visitas ou introduzir pessoas que não fazem parte da empresa em recintos da empresa sem prévia autorização. Então, não posso pegar alguém sem uma autorização e levar no refeitório, ou então levar em uma área administrativa e uma área interna. Também é proibido retirar do local de trabalho, sem uma autorização anterior, ou seja, sem prévia autorização, qualquer equipamento, objeto ou documento de propriedade da empresa. Então, a empresa tem uma ferramenta que eu estou precisando em casa, ou um amigo meu está precisando, é aqui do lado, mas eu vou lá, pego e levo sem autorização. Não pode. Tudo que for sair da empresa tem que ter conhecimento do seu líder. Prestar serviço, fazer parte ou colaborar com qualquer espécie de entidade que seja concorrente no trabalho. Então eu não posso prestar serviço para o concorrente, eu não posso ser funcionário ou fazer parte, mesmo que não choque o horário, mas vai chocar interesse. Se ele é teu concorrente, né, se ele é nosso concorrente, se essa empresa, instituição ou entidade é concorrente da nossa empresa, isso significa que os interesses dela são contra os nossos interesses. Então, não dá para ter essa relação, porque pode compartilhar informação privilegiada, pode utilizar conhecimentos específicos da nossa empresa em outra entidade, então não pode trabalhar, não pode prestar serviço, colaborar em entidades concorrentes à empresa. Também não é permitido exercer comércio interno, efetuar negócios, jogos ou atividades alheias ao serviço. Então eu não posso vender um artesanato que eu faço, eu não posso vender produtos de beleza. Por que isso? Porque primeiro que pode gerar uma verdadeira feira dentro da empresa, com todo mundo, muitas pessoas oferecendo produtos e serviços. Segundo, porque pode gerar constrangimento. Eu posso chegar e ficar assediando, eu posso ficar o tempo todo insistindo com alguém para comprar aquele item para me ajudar. E a pessoa pode comprar apenas para se ver livre dessa importunação. E também pode acontecer da pessoa comprar o que você vendeu e ela não te pagar. E aí vai gerar todo um problema para dentro do ambiente de trabalho. Fica aquele clima ruim, gera conflitos e pode gerar até confusões maiores dentro do ambiente de trabalho, o que é bom evitar. Em eventos promovidos pela empresa e seus fornecedores, é proibido e será considerado como falta grave qualquer relacionamento furtivo entre os empregados. Então, se relacionar em uma festa, em um ambiente promovido pela empresa. Divulgar por qualquer meio segredo, assunto ou fato de natureza privada do empregador. Então também não pode divulgar informações internas da empresa. Também não pode anotar o livro de outro empregado. Então, se eu tenho, por exemplo, tanto a folha de ponto, quanto eu tenho algum material específico de um outro colaborador, eu não posso estar utilizando esse livro de ponto ou outros materiais que sejam de exclusividade daquele empregado, principalmente se envolver a assinatura e eu falsificar, eu copiar a assinatura daquele colaborador. É lógico, mas é importante ser dito que não pode portar armas de qualquer natureza, bebidas alcoólicas, entorpecentes, que são as drogas, bem como se apresentar ao trabalho embriagado ou sob efeito de qualquer espécie de entorpecente, ainda que lícito. Então, o que é um entorpecente lícito? Por exemplo, é um remédio para dormir. É um remédio que altere a tua razão,
o teu discernimento, a tua visão de mundo. Então, isso aí pode ser perigoso. Imagine um remédio para dormir, ou então um calmante muito forte, que a pessoa tome e ela não tenha o reflexo, que ela não tenha a percepção apurada, e ela pode estar sofrendo um acidente ou então cometendo um acidente com outra pessoa, pode estar machucando alguém ou até se machucando. Também não pode dar ordens ou assumir atitudes de direção sem ter para isso uma autorização que é necessária. Então é muito importante, eu quero ajudar, tudo bem, mas eu não posso passar por cima das normas e agir como se fosse um líder, um superior, alguém que tem um cargo que é para isso. Mas eu posso ajudar, principalmente se eu tiver um direcionamento de alguém que possa me dizer o que fazer. Também é proibido divulgar, informar ou dar conhecimento por qualquer meio ou forma acerca do salário e demais verbas recebidas da empresa. Então fique atento, você não pode estar divulgando quanto você ganha ou quais são os benefícios que você tem. Ora, Cleide, mas se é a minha remuneração, por que eu não posso fazer isso? Para evitar constrangimentos, para evitar situações que fiquem comparando um com o outro, porque muitas vezes, junto à remuneração, tem benefícios que são específicos seja porque a pessoa tem filhos, seja porque ela tem situação A, ou B ou C, que muitas vezes não vai ser avaliado e vai ser só tratado como uma injustiça. E você pode não saber por que aquela pessoa recebe mais ou menos. Fazer serviço para si ou para terceiros utilizando tempo, equipamentos, ferramentas ou materiais da empresa sem autorização do empregador. Então eu não posso pegar o carro da empresa e o caminhão da empresa e fazer uma mudança, principalmente no horário de trabalho, mais ainda sem ser avisado. Se a empresa autoriza, já é outra situação, mas eu não posso utilizar dos instrumentos da empresa para meu benefício, principalmente sem avisar. Se for autorizado, pode até acontecer, mas não sendo autorizado, não sendo comunicado, não faça de jeito nenhum, que pode dar um problema grande. Recusar-se à execução de serviços fora de suas atribuições quando decorrente de necessidade imperiosa. Então, havendo necessidade, por exemplo, de descarregar um caminhão, havendo necessidade, por exemplo, de tirar algum equipamento de lugar e precisa de várias pessoas para fazer força. Então, muitas vezes a empresa tem necessidades que são fora da tua alçada, das tuas atividades, mas é uma obrigação ajudar no que for necessário para o bom desenvolvimento das atividades da empresa. Também é proibido recusar-se a usar os equipamentos de proteção individual e coletiva. Então a pessoa não pode se recusar a usar touca, bota, luva, os equipamentos, tanto os equipamentos de proteção individual quanto os equipamentos de proteção coletiva. E também é proibido não cumprir com as obrigações contidas em ordens de serviços apresentadas pela empresa. Então foi dada uma ordem e a pessoa dizer simplesmente, eu não quero cumprir com essa ordem. Também é proibido trabalhar com uniforme descaracterizado, ou seja, com a logo do supermercado desbotada, ou então mudando a cor, e ou descalço, ou ainda com calçado que não ofereça segurança aos pés. Também é proibido receber sob qualquer forma ou pretexto presentes de pessoas que estejam em relação de negócios com a empresa. Então é muito importante tanto trabalhar com uniforme correto, uniforme em bom estado de conservação, mas também a questão do calçado é muito importante para evitar acidentes. E a questão dos presentes é importante entender que você não pode receber nenhum presente de alguém que tem uma relação de negócio com a empresa, porque pode caracterizar um suborno. É um presente que é dado de forma a você facilitar a vida daquela pessoa que está lhe dando o presente. No mínimo, o correto é informar aos seus líderes que o prestador de serviço, a pessoa que tem relação de negócios com a empresa, tem a intenção de oferecer. Mesmo que seja um queijo, mesmo que seja
coisas, né, presentes, coisas que não têm um elevado valor material, mas tudo isso gera favor. E aí você pode se ver obrigado a ajudar aquele cliente ou aquela pessoa que tem relação de negócios, mesmo que às vezes não seja o correto. Mas você faz porque se sente em dívida com aquela pessoa, por isso que não pode receber presentes. Também é proibido aos empregados e será considerado como ato de violação de segredo profissional e ato de improbidade tomar anotações ou cópias de detalhes técnicos e administrativos sobre quaisquer assuntos que se relacionem com as atividades industriais e comerciais da empresa, para fins particulares, assim como permitir ou facilitar sua retirada das dependências da empresa. Então a informação da empresa ela é interna e eu não posso levar essa informação para o meio externo. Eu não posso pegar uma informação de um processo, da forma de trabalhar, ou então uma informação de números, uma informação da empresa que eu não posso pegar e utilizar em outra situação. Então, esse assunto é um assunto que rende bastante conteúdo, que pode vir até a ser conversado em outros módulos, em outros materiais posteriores, mas esse é o fim da nossa aula que fala sobre as proibições. Vejo você na próxima aula.